aspecto. De repente, depois começou a mostrar, parece arrependimento, mas não é. Temeu as consequências. Quando nós tememos as consequências, podemos fingir o arrependimento. Mas quando já aconteceu no espírito, ninguém consegue alterar o físico. O orgulho é como câncer, gangrena. É um vírus terrível que vai devorando a pessoa por dentro, sem ele saber. Quando se manifestar no físico, já tarde uma hora, já era. Toda tentativa para tentar rever a situação é em vão. Por isso, as pessoas precisam buscar essa virtude rara, que é a humildade. Pedir a Deus em oração ou e dizer meu Pai, quebranta. Como nós cantávamos na Yuri, quebranta, transforma, modela a tua imagem, Senhor. Meu Deus, como um bom oleiro, quebranta, transforma, modela a tua imagem, Senhor. O complexo de superioridade é terrível, é orgulho. É melhor ter complexo de inferioridade do que de superioridade. Quando alguém tem um complexo de superioridade, é só lhe tocar um pouquinho só. Você vai ver a explosão na carne. E as pessoas precisam se sondar. Não deixa, a Bíblia não fala que para o Espírito Santo te sondar, eles já sondam os humanos. Mas você próprio também tem que se sondar. Sonda-te a ti mesmo. Esse sondar é fazer, examinar-se a si mesmo. Qual é o caráter que você tem? Qual é o espírito, o instinto? E buscar a mudança. As pessoas estão preocupadas em buscar a mudança física. Mudam de cidade, emprego, se formam, aumentam as capacidades intelectuais para aumentar também os rendimentos e não sei o quê. Isso tudo aí. Não é pecado. Mas se esqueceram que tem que mudar, procurar mudanças, ou então buscar mudanças no teu homem interior. Isso não é para o homem comum. Eu não estou a falar aos homens comuns, ou então os ímpios. Estou a falar aos cristãos. Precisa ser humilde. É uma virtude. É possível. Se você fica só a orar para Deus te dar poder, te abençoar, te usar, você vai ter problemas. Pede mesmo para Deus te usar, mas acima de tudo, diga a Deus, amolga-me. Eu sou como um vaso nas tuas mãos, ó Deus. Tu és o oleiro, eu sou o barro. Quebranta-se. Só que quando você pedir isso, depois ele vai fazer a obra. E não pense que é ali. E não pense que é no silêncio. Quando assustar, já estás quebrantado. Não, é com dor.
começar a gemer, porque você pediu. Ele, para arrancar as escórias, vai deixar dores na tua alma. Para saber quem mais ou menos está a pedir para ser humilde, para Deus lhe fazer humilde. A primeira coisa que Deus vai fazer é revelar o que você é. Se ele vai confirmar, sim, faz bem de me pedir isso. Olha que você é isso. Então ele vai te colocar uma situação para você mostrar a tua soberba, seu orgulho. Mais ou menos, já vos contei a história do jejum, né? Quando você está jejuando, alguém vem te bater, é capaz de você lutar. É? Não é esse jejum assim, de líquido, que a pessoa tem uma vida normal, tá gemendo, mas uma vida normal. Então, falar aquele jejum seco, onde a alma fica apertada, tipo te enforcaram. Pode ser também de líquido para uns, sentem esse mal-estar, aquela pressão do jejum. É a pressão dos demônios, é a pressão do próprio falta dos alimentos no teu organismo, então a pessoa fica agitada e o diabo vem, usa alguém e vem raspar no teu pisca, no teu jeep. Você quando descer, é capaz de ofender. Sei o quê, sei o quê. Como assim eu estou a falar isso? Não estou a acreditar que sou eu que ofendi. Ou então, mais ou menos, um caminhão que passa nessas estradas aí, de longo curso, que a buzina quase que você entra no capim, pá, pá, você vai querer que abrir o quebra, lhe gritar, olha, sei o quê, vai para isso. E só mesmo alguém te pisa no carro. Por que nesse momento as pessoas apresentam esse comportamento indecoroso que até ele próprio vai ficar admirado, que não estou acreditando que sou eu? Sim, porque é o que está lá escondido. Deus permitiu que você visse, você não sabia que aquilo existia, para você buscar a mudança. Então, porque se você não mudar, depois aquilo vai te levar a um pecado que vai te tirar do caminho. Com mais ou menos orgulho de abandonar tudo. Mais ou menos um pastor e acha que está a ser injustiçado, se revolta. Não, não, não tem nada a saber com isso, vamos embora, vamos embora. Vou largar isso. Sabe quais são as consequências de tomar uma atitude errada por um segundo? Mas as consequências não é de um segundo, é para uma eternidade. É como um bêbado. O bêbado vai cometer um erro que vai marcar toda a vida dele, como mais ou menos bater a sogra. Hã? Rivais, todo embriagado, chapada na sogra. Quando o álcool acabar, até não precisa o álcool acabar. Antes do álcool acabar, você já está entra em desespero. A mãe te fala, olha, bateste a tua sogra. Nós aqui na África, a sogra é mais venerada, não digo venerada, honrada, do que até o próprio pai. Porque o pai nós lhe honramos, mas nós não temos complexo de estar com o nosso pai e com a nossa mãe. Mas a sogra não. Honramos e estamos complexados até cruzarmos. E as próprias sogras têm para com seu gero. Agora imagine, cometes um erro como esse.
É uma marca indelével. Parece que as marcas de Jesus Cristo, né? Mesmo estando no Espírito, mas continuam lá. Sabiam disso? As marcas que é do Cordeiro continuam. Para toda a eternidade. Não, é mentira. Milonga, esquece isso. Isso aqui é só para condenar mesmo o bêbado. Esse que é do lado, no Uíge, na nossa terra, dizem quem bate na sogra é bêbado porque já queria lhe bater. É mentira. O álcool, ele muda a psique do homem, comportamento psíquico do homem. E esta mudança leva o homem a tomar atitudes que ele não tomaria fora do estado de embriaguez. Então, a avó paciência explica isso, ok? Mas para condenar o bêbado, então lá no Wish dizem, quem bateu a sogra bêbado é porque já queria lhe bater. Não, é mentira. Com experiência própria. É, com experiência, é como a droga. Claro, algo é droga, sim. Os efeitos são os mesmos. O comportamento do homem muda. Por isso vem o verdadeiro, não digo até esse arrependimento, mas é profundo. Ainda que seja remorso por causa das consequências, mas é profundo o que o homem sente quando ele toca na sua sogra depois do álcool acabar. Porque se fosse porque já estava a projetar fazer isso, nunca sentiria, nunca ficaria abatido depois do álcool passar. Não, muito mais que mãe, Camarém. Eu te falei, não, aqui em Luanda, talvez. Lá é muito mais que mãe. Não é que está acima da mãe, não. Mas o respeito diante de uma sogra, segundo a minha cultura, é maior do que da própria mãe. Quando essa maior não significa que a mãe não é respeitada, não. Quer dizer que na sogra tem respeito, epá, não sei, tem outros ingredientes aí, então não tem nome para explicar aquele sentimento. Sabe lá na minha terra como é que é? A Laurinda confirmou, e a Milonga também. São mais velhas. Lá na minha terra, tá, a sogra está vindo. Você também está aí. Você tá, então, vão se cruzar na mata, né? No capim, assim. Naquelas estradas, assim. Aquelas estradas que um tem que ficar de lado para o outro passar. Ele vai na mata, o cheiro deixa a sogra passar, entra no capim, alguns metros, mais ou menos 3 ou 5 metros. E fica lá, e saúda lá a sogra. Sim, mamãe. É muito respeito. É mais que respeito. É muito temor. Então, isso é a cultura dos bantos, especialmente dos bacongos. Mas a mãe não. A mãe, por causa da intimidade. Então, a tua mãe mesmo, vocês vão se passar, mesmo, vão se riscar. Ele saúda, se riscam, não assim. Os corpos se tocam. Mas sogra não. Mas por causa também já das culturas ocidentais, então isso vai diminuindo, né? Estou a dizer que isso ainda continua. Então, glória a Deus. Por isso, precisamos tratar o nosso homem interior. Deus é que faz esse trabalho em nós, mas Deus requer a nossa cooperação, ou então participação. Primeiro, reconhecer os maus gênios que nós temos, e já vos expliquei isso, e levar isto em oração. E se esforçar para a mudança. Reconhecer, se esforçar para a mudança. Reconhecer e apresentar em oração a Deus. Deus se agrada disso. Deus se agrada quando você fala, eu sou gatuno, Deus.
Deus não quer quando eu digo eu sou adúltero, mas não basta falar. Mas também Ele quer que você crie um desejo, não somente o desejo que você tem em reconhecer, mas em mudança. E esse desejo tem que ser associado com esforço. Por isso, Davi fala, socorri um que se esforçou. Deus socorre aquele que se esforça. Ou então, esforçai-vos e ele vai vos fortalecer. É um trabalho árduo e a caminhada é longa, porque senão eu vi, isso que eu vos contar, eu vi. Esse rapaz estava conosco há dias, mas tomou uma atitude na hora. Não é o caso da esposa dele, que a esposa é que ela falou é o que ele era. Não que ele não era isso, mas que a esposa não estava entre nós. Ok, termo certo esse. Pelo marido estava. Então, quando você entra na igreja por causa de uma pessoa, é um problema grave. É verdade, cada pessoa segue uma pessoa. E é lícito, ou é normal, que você vai na igreja por causa do fulano, por causa do teu marido, do teu namorado, do teu irmão. Mas tem que se desligar disso logo. E você permanecer não por causa do fulano. Podes vir por causa do fulano, mas depois de ouvir a palavra, você deve permanecer já por causa da tua fé, não da fé dele. Não, é para não querer desagradar, não, porque senão vou perder o meu casamento, não, senão ele vai me deixar, não, senão ele não vai me pagar a escola. Nunca vais achar Deus, nunca vai se converter. Então você vai fingir, vai fazer tudo para agradar não a Deus, mas aquela pessoa, sabendo que desagradando a pessoa, eu vou perder um benefício, um direito. Então eu vou fingir agradando a pessoa para que também a pessoa continue a me agradar ou a me dar o que ele sempre deu. O dia que aquele direito desaparecer, a pessoa sai. Ou quando entra em tentação, em prova, é desligado. É como mais ou menos permanecer no reino por causa do cansaço. As pessoas devem vir no reino por causa do cansaço, mas não devem permanecer no reino por causa do cansaço. Vinde a mim, vós que estás cansados e oprimidos. Sim, tem que vir mesmo. Mas depois disso, você tem que agora permanecer não por causa do que te trouxe. Um exemplo concreto. Muitos foram para a igreja por causa da doença. Eles não faziam filhos. Outros estavam com vidas amarradas no casamento, não sei o quê, desemprego, finanças. Como o puto Vitor ontem contou, que ele levou na igreja era para vir orar. Alguém lhe falou, olha, lhe burlaram. Eu queria entrar na SFA, lhe burlaram, não sei se é 600 ou 300 mil, já não me lembro. Não sei se o Vitor está aí. Então alguém lhe falou, não, vai nessa igreja aí, aquele pastor ora, perturba os burladores, onde pagar teu dinheiro. E ele veio por causa do dinheiro. Só que disse que foi no altar, esqueceu até de falar do que lhe levou, né? Nem falou da burla, falou outra coisa e permaneceu não por causa do dinheiro dele. Porque se ele permanecesse por causa do dinheiro, já sairia. O burlador não está dando dinheiro e ia dizer, não, aqui não está funcionando, o meu dinheiro não voltou. Mas como ele mudou, né? Como ele mudou a motivação, permaneceu e conseguiu. Entenderam, né? Se eu vou para a igreja por causa de uma doença e é lícito, admite-se. Mas se eu continuar na igreja por causa da minha cura, então não vou continuar na igreja. Se a cura não acontecer, sai. Ou quando a cura acontecer, depois eu saio.
Uma das duas, vou sair. Não, já estou curado, já estou embora curado. Eu vi minha irmã que morreu e levei para ir à Universal, sem poder, infelizmente. Então, ele falava nas pessoas, eu só estou nessa igreja por causa da minha doença, eu sou da católica, eu aí não fico. Mas como quero minha saúde, por isso estou lá. Me falaram, ok? Deus admite que as pessoas venham por causa do jugo, do fardo, da escravidão, do cansaço, da opressão, da escravatura, ok. Por isso ele depois se preocupa em ensinar as pessoas. As pessoas sentem alívio. E depois de sentirem alívio, Deus lhes mostra que, para além do alívio, tem muito mais para lhes dar. Que eu, a frescura, como é que é? O refrigério. Um termo que os brasileiros falam muito aí. Refresco, não. É Brasil ou Moçambique? O refresco. Epa, sentiu alívio. Se tem refresco, o frescor, ok, o termo certo é frescor. Se agora estou a sentir alívio, epa, está-me a dizer que tem o refrigério, o frescor. Não, quero muito mais do que alívio. Então vou permanecer. Só que se o alívio não precisasse fazer nada, é só ouvir para você sentir, já o frescor não. É muito forte, né? Hã? É muito forte. Se o alívio, você não precisa fazer nada, mas o frescor, você precisa agora viver o que você aprendeu, porque já vas aprender, e praticar os ensinamentos que você tem aprendido. Por isso, a caminhada é longa. E praticando os ensinamentos, isso que vai te levar você a permanecer no caminho, caminhando até ao dia da eternidade. Amém. Ok? Esta é a verdade que você precisa saber. Esta é a verdade que você precisa saber e praticar. E no caminho tem as aflições, tem as pedras, tem os espinhos, tem as perseguições, as humilhações, tudo isso que é contrário à tua vontade, ao teu bem-estar, aquilo que te traz constrangimento no caminho, só vem para te ajudar. Por isso você tem que suportar essas coisas. Ajudar o quê? O amolgamento, para você ser amolgado, transformado, mudado, quebrantado. Não se pode separar o cristianismo do cristianismo com as aflições. Não é possível. Não é possível. Nem mesmo o próprio Deus deixará que não existam essas coisas. Não. Na Terra, não é possível. Tem que enfrentar adversidades, aflições, provas, lutas, humilhações, pedras, tudo isso. E você deve continuar firme, porque as aflições de hoje
não serão de manhã. E as de manhã não são as de hoje, não. Quer dizer que quando estamos a andar no caminho, o que nós estamos a sofrer hoje é preparação para o que vamos sofrer amanhã. O que estamos a passar hoje é preparação pelo que nós passaremos amanhã. As dores que estamos a sentir agora é preparação para as maiores dores que vamos sentir amanhã. Por isso, Deus fala através do profeta que se a correr com os homens que andam a pé, você está cansado. E o que é que você vai fazer quando vieres correr com os cavalos? Se na terra de paz tu estás bem confiado, e agora na inundação, na enchente do Jordão, viu? Quer dizer, é preparação. Enquanto estivermos na terra, esquece a paz perfeita. Não existe. Enquanto você estiver no corpo, por isso Paulo disse, enquanto estivermos na carne, estamos ausentes do Senhor. E se estamos ausentes do Senhor, então não vamos viver de vista, ou pela vista, mas sim pela fé. E se é pela fé, a fé tem provas. Entenderam, né? A prova da vossa fé. A fé tem que ser provada. E não é só uma vez. A fé será provada enquanto você estiver aqui. Você também precisa crescer, né? E quando a tua fé é provada, aí vem as aflições, as tristezas, as dores, as angústias. Então você tem que entender isso. Quando passares humilhação, estás a ser provado. Quando fores vituperado, estás a ser provado. Quando você for injustiçado, estás a ser provado. Quando fores humilhado, estás a ser provado. Quando fores rejeitado, estás a ser provado. Quando fores excluído, estás a ser provado. Quando a porta se fechar, é uma prova. Quando a porta demorar a se abrir, é uma prova. Entenderam? Por isso, todos que conheceram essa verdade desejaram partir, como Paulo. Ah, entenderam agora? Todos como eu, que chegamos a esse nível, desejamos partir. Partir onde? Para a glória. Porque, por causa do quê? Sabendo que enquanto estiver aqui, isso não vai terminar agora. Então, não é se suicidar. E nem tampouco de pedir, Senhor, mata-me. Não é isso. Isso é um desejo somente, que não depende de você. Que o teu desejo não é porque o facto de desejar isso vai acontecer. Não, é só um desejo. Quando ele quiser cooperar, não ele cooperar contigo, mas se você cooperar com o desejo dele, aí já, tudo bem. E ele cumpre. Por isso há pessoas que pediram que Deus lhes levasse, mas não lhes levou. E crente. O exemplo concreto é o próprio Elias. Ok? Por que que eles desejam partir? Porque eles sabem que quando eles partirem, tudo vai cessar. Já não vão viver na carne. E quando não se vive na carne, se você foi salvo, você já não vai viver na fé. Vai viver vis-à-vis no olhar. Aí as dores passaram. Tudo passou. As coisas velhas passaram. Aí já o homem entra na eternidade para o salvo. Só que também os perdidos, eles pensam isso. Eles pensam que essa esperança que foi dada aos justos é para eles também. As pessoas que quando estão a sofrer com depressão, com miséria, problemas, eles acham que morrer é solução. Não. A morte não é o fim. É o começo de uma nova realidade. Ou para a vida eterna, ou para a condenação eterna. E muitos, porque a morte não está a chegar, apressam a morte. Pior ainda que eles fazem. Como suicídios. As pessoas estão se suicidando porque não estão a aguentar mais. A pressão é muito grande. A dor é muito grande, o sofrimento é muito grande. Então, eles são enganados.
pelos demônios e pelas doutrinas dos homens. Não, vais pegar um calma, chama-se calma, né? Um calma, karma, é karma, né? É para descansar. Até os padres ensinam isso. Os padres vêm lá com o terço dele te ajudar a morrer. Não é calmante. Assim, aqueles que, para até truque mesmo de fazer morrer as pessoas que estão no estado crítico. É um karma. Começa a te preparar, e para isso vai passar, aproveitando-se da tua dor. Isso vai passar, a chamada eutanásia e tal. E vem o enfermeiro, porque ele aceitou. Hã? Não, já estou preparado, não, já não aguento mais. Ok, então hoje mesmo. E a pessoa morre. Só que quando eles morreram, tudo que eles acreditaram não é o que eles vão encontrar, uma nova realidade. Eu estou a ver as pessoas com medo de morrer. Eu escrevi isso em alguém hoje, que eu troquei com ele mensagem. Eu falei, sei lá se é ontem, hoje. Eu disse assim: as pessoas têm medo de morrer, mas não têm medo do inferno. É muito forte, né? As pessoas têm medo de morrer, mas não têm medo do inferno. Não deveriam ter medo de morrer. Deveriam ter medo do inferno. E o medo do inferno lhes levaria a se consertar aqui. Mas não. Então eles têm medo de morrer e por isso fazem tudo para viver. Mas eles não sabem o que acontece depois de morrer. Estou a falar essa morte física. Eles não sabem o que segue depois disso. Eles não querem morrer. Os velhos não querem morrer. Os endinheirados não querem morrer. Os pobres não querem morrer. Um ou outro por causa do sofrimento que quer morrer. Mesmo esse que está a dizer que quer morrer. Quando chegar, foge. Exceto aqueles que a possessão é muito grande e se atira e pensa que vai terminar do prédio, não sei o quê. Então, mas as pessoas têm medo de morrer. Ninguém gosta de morrer. Mas ninguém quer evitar o inferno. Porque se o medo deles fosse até o inferno, pensassem no inferno, não somente o desaparecimento físico, mas a condenação eterna, então as pessoas buscariam a Deus, procurariam Deus em vida. Mas não, eles querem viver eternamente. Não há vida eterna na Terra, no corpo. Sempre vai se passar. Mas há uma realidade que espera o ser humano que você não pode imaginar. Por isso eu disse que todos aqueles que experimentaram Deus na Terra, não é, porque muitos também estão nessa condição, pensam que estão salvos. Aliás, a religião ensina, pensam que estão salvos. Não que esses não têm medo de morrer. Todo o falso salvo tem medo de morrer. Quando a morte não apareceu, é que ele vai falando isso, mas quando a morte chegar, você vai ver ou só uma promessa ou uma ameaça de morte, o terror entra sobre eles. Não estou a dizer que o salvo não sente terror. Até Jesus ficou apavorado pela morte, mas tem uma força que não leva a fugir à morte, ou enfrenta a morte, se é essa a vontade do Pai, claro. As pessoas que têm Deus, quando o próprio Deus lhes avisa que vais partir, não treme. Quando você vê alguém tremeu quando Deus lhe falou que vais partir, é porque não tem esperança. É incrível. Paulo disse que ele estava disposto para as duas coisas, mas o mais desejado das duas era partir. Por isso, ele não disse que viver é lucro. Disse que morrer é lucro. E quantos estão a repetir essas palavras de Paulo? Não há lucro para o ímpio, é só condenação. Há lucro, sim, para o justo. Mas justo é verdade. Morrer é lucro. Ou é ganho. E viver é Cristo. Sabe o que significa viver Cristo? Cruz. Quer dizer, viver Cristo é viver a cruz, é viver pela fé. E quando se vive pela fé, está-se ausente do Senhor, porque é no corpo.
E a fé é provada, é com dores. Então, em suma, viver Cristo é viver na terra sofrendo por causa de Cristo. Porque nem todo sofrimento é por causa de Cristo, já vos falei. Tem pessoas que sofrem, a maioria no mundo está a sofrer por seus pecados. Mas aqueles que nasceram de novo sofrerão por causa de Cristo, se eles não abrirem as portas. A nascer de novo, eles pecam e vão sofrer, não é por causa de Cristo, por causa dos seus pecados. Mas portas fechadas. Então, as chamadas tribulações, deserto, as provas da fé, é isso que é viver Cristo, que Paulo estava a falar. Não são alegrias, não. É tristeza por causa de Cristo. Por isso, quem é que quer escolher viver Cristo em detrimento do lucro? Não, só quem não se conhece essa realidade e não alcançou essa salvação. Todos que alcançaram a salvação e têm o conhecimento da salvação, eles sabem que morrer é lucro. Qual é o lucro? O fim desse sofrimento para viver em paz com Deus. Então, todos esses aqui desejaram partir. Ou você está pensando que, se mais ou menos o meu pai viesse e me perguntasse: queres continuar a trabalhar? Ou quero deixar a igreja participar da colheita e você vem e depois volta na grande tribulação? Oh, chá! Eu ia dizer, casola. Eu ia falar, quero, mas com dor. Não tem problema, não. É dor momentânea. Se é faca, se é não sei o quê, não tem problema. Você escolhe. Não, não tem problema. Seja feita a tua vontade. Foi e volta. Ouviu? Por causa da certeza do capacete da salvação, da esperança da salvação. É esse lucro. Mas como isso não vai acontecer, então já sabemos que nem sequer vamos pedir isso. É verdade que quando éramos meninos já pedimos isso. Agora que já somos mais velhos, nem pedimos isso. Talvez só um questionamento. Ah, se pudesse partir. Ah, sim. Quando a dor é demais. Mas nós depois terminamos como o homem da cruz. Seja feita a tua vontade, não a minha. Agora, aquele que se engana, desviado, e pensa que também vai repousar, já estarei no mesmo lugar dos sofridos do mundo, que querem abandonar o sofrimento, porque eles se enganaram que depois da morte já não há mais sofrimento. Morrer sem Jesus, morrer sem viver Cristo, é um caos. Tem um nome que eu chamei no monte. Como é que é? Quem se lembra? É um quê? Se vocês mesmo decoraram as minhas mensagens. Morrer sem Jesus é. Será que é caos mesmo que eu falei? Um termo que eu usei aí. Morrer sem Cristo. Então, é uma tragédia. Ok, o termo que eu usei, eu sempre usei isso. Na morte, na certa, tragédia. Por isso, se não é agora, se nas minhas mensagens do monte, que eu sempre falo disso aí. Por isso, as pessoas precisam se preparar para a eternidade. E essa preparação, procurarem evitar a condenação. E só tem uma maneira de escapar da ira de Deus, como disse Jesus e João Batista. Como escapareis da ira de Deus? Quem vos ensinou a fugir da ira? Como vocês poderiam escapar da condenação do inferno? É possível. Senão, viver Cristo. E viver Cristo é tomar a sua cruz, mas antes renunciar à sua vida, tomar a cruz e seguir Cristo. Isso é viver Cristo.
E muitos querem seguir Jesus sem tomarem a cruz. E muitos querem tomar a cruz sem se arrepender. Não, tem que seguir os passos. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga o Senhor. Então você cumpriu com o pacote da salvação. E esse seguir é para permanecer salvo. Senão, sais do barco, pulas do barco. Com a soberba, o orgulho e tudo, te leva você a tomar decisões duras quando assustar, já era. Eu disse no princípio, quando comecei a mensagem, disse assim, é fácil entrar. Ah, é difícil entrar. É fácil sair. Entrar é difícil, mas sair é bem fácil. É fácil. Com olhos fechados, já estás fora do caminho. Já entraste no caminho largo. Eu vi isso no miúdo aí. Não estou a dizer que ele estava no caminho, porque eles são hipócritas, né? Mas só fazendo uma analogia, aquele miúdo adérito era um miúdo muito empenhado, dedicado, cheio de fé. No altar era, trabalhador com muita velocidade, ou então um rapaz muito fervoroso. De noite para dia já era. Se tornou um murmurador queixoso, incrédulo, contencioso, conflituoso, orgulhoso, soberbo, arrogante, rebelde. Mas nós não lhe conhecemos assim. É assim que tem acontecido. Mas não pense que a morte daquele que, quando eu falei de noite para dia, acontece de noite para dia, não. É o gangrena que eu acabei de ver. Esses são os chamados pecados espirituais. São muito perigosos. Eles são antigos, mas a pessoa faça eles de animal como um animal de estimação. E geralmente o tal orgulho te cega, você não reconhece que você está mal. Quando sair é de noite para dia, mas na verdade o gangrena já estava lá há muitos dias e anos e meses. No meu caso de prostituição, do sexo, ficou cegado, caiu, e você entendeu que caiu. Não precisa alguém vir te explicar que você se pecou. Mas pecados aí, se alguém vir te dizer, olha, tu és muito orgulhoso, não acerta. Tu não és humilde, tu não consegues perdoar. Tu tens inveja, olhando para os teus olhos têm inveja. Não acerta. Olhando para ti, eu vejo, tens o espírito de rebeldia. Tu és rebelde, tu és invejoso. Eu vejo ódio nos teus olhos. Não acerta. Eu vejo mágoa. Eu vejo dificuldade em perdoar as pessoas. Não acerta. Não, está a me julgar. Mas se alguém se prostitui, você se prostituiu. Ele sabe que vai dizer, se alguém lhe viu, não, é verdade. Estou a dizer que se prostituem também, falam abertamente, ou então assumem. Tem uns que estão a dizer que não, 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 mas aqueles já não querem voltar. O que significa que quer continuar lá na vida dele. Então, morrer é ganho. Mas quem, para os quais morrer é ganho? Para os que viveram Cristo. Os que vivem Cristo, quando morrem, ganharam. Mas os que não vivem Cristo, quando morrem, perderam. E os que vivem Cristo, viver é viver Cristo. Continuar a viver Cristo, a carregar a cruz, a ser provado, mas sempre com uma esperança do amanhã, sabendo que não vai permanecer isso. Não vamos continuar nesse ciclo vital. Chegará um dia que vai terminar individualmente, claro. Uns terminam hoje, outros terminam amanhã. Há uns que vão chegar até no fim para participar do arrebatamento, mas a maioria vão participar da ressurreição dos mortos.
Ok? Por isso, os que morreram e andaram com Cristo foram repousar, dormiram e vão acordar, descansaram das suas obras. E assim, deveria ser o desejo de todo habitante que vai nascer debaixo desse céu, é repousar com Jesus. Mas não. Infelizmente, eles enganaram. Alguém me escreveu, não, o purgatório também é uma das causas das pessoas. Não. Os que estão morrendo nem acreditam, nunca, muitos deles nunca ouviram falar do purgatório. Nem o tal católico confia no purgatório. Estão a confiar em salvação. Estão salvos. Para não falar seus mestres que vieram mudar tudo, né? Primeiro mudaram, inventaram regras como ir para o céu, quem vai para o céu. Outros mudaram, disseram que não existe condenação. Deus de amor jamais faria isso. Óbvio? Então isso deu uma falsa esperança, a chamada vã esperança nas pessoas. Não têm o capacete e têm esperança na salvação. Não é possível. Esses aqui é que assustam. Esses é que vão assustar no dia da nossa morte, amém. E vão entender depois que, afinal de contas, nunca foram salvos. Então, eu estou a ver homens a temerem a morte. Deveriam temer a condenação eterna. E esse temor lhes levaria a aprontarem-se na terra para escaparem da condenação. A cegueira é muito grande. Os entretenimentos, jogos, não sei o quê, os prazeres, riquezas, tudo isso, cobiças, levou as pessoas a dormirem, não no Senhor, no mundo. O mundo que jaz no maligno. E eles jazem no mundo. O mundo jaz no maligno. E os homens do mundo jazem no mundo. Sono profundo. Não querem saber. Não querem morrer também. Pensam que vão viver para sempre. Não, se morrermos, acabou. Não acabou nada. Quando chegamos a esta fase, tornamos pessoa parece sem sentimento. Não é que deixamos de ser sentimentais, mas por causa da própria natureza que nós recebemos de Deus e o conhecimento, então vivemos uma vida como se fosse mais espiritual do que natural. Então vivemos o natural do espiritual. Quer dizer que a fé se torna como uma coisa natural. Não é fé natural, uma coisa natural. Viver a fé, obedecer a Deus, como um modo de vida. Não. Quem te disse que sentimento é coisa do diabo? Sentimento é natural, o sentimento perverso é que é coisa do diabo. Sentimento faz parte do ser humano, todo mundo tem sentimento. Sentimento é o quê? Então, estava a dizer que eu vejo os seres humanos a viverem como animais na Terra, vão se matando, muito orgulho, soberba, arrogância, rebelião, roubo, prostituição, mas eles não podem entender o que é o fim de um homem que não viveu Cristo. É uma tragédia. Se fosse só uma tragédia, até seria de leve. E eterna. Você imaginou passares uma eternidade num lugar onde você passa um segundo, você sai dali, nem queres mais voltar lá, só um segundo. Agora, imagine eternidade.
Por isso deve levar as pessoas a pararem e pensar nas atitudes que vão tomando ou que vão tomar. O crente não, por isso a Bíblia diz que temos que viver no Espírito. Sabe que andar no Espírito, viver no Espírito? É incrível. Até o que você vai falar, tem que pensar mesmo se está vai agradar a Deus ou não. Claro, no princípio vai ser assim. Depois você vai entrar na normalidade. Você fica já um ser espiritual e não precisa. Mas senão tem que parar primeiro. Sabia disso? Se até palavras você tem que pensar se você vai falar certo ou vai agradar a Deus ou não, se vai agradar o próximo ou não. Não estou falando agradar o próximo que é para as pessoas se alegrarem, não. Pecado ou o contrário do pecado. Se as palavras que você vai falar é pecado, porque tem vezes que as pessoas vão desagradar das nossas palavras, mas que não é pecado. Então nós não vamos agradar os pecadores fazendo a vontade deles, não. Mas agora, se, imagine se até as palavras devem ser sondadas, vasculhadas. Imagine agora os atos, as atitudes, os teus passos. Não estou a falar o passo que você levanta para levantar o outro pé, não sei, não. Onde os teus pés correm. Hã? Correm para onde? Tem pés que estão a correr para ir cometer pecado. Pés que estão a correr para onde não vai acrescentar nenhum valor. Onde ele vai morrer. Quem é que corre onde tem morte? Mas como eles não sabem que a morte acontece aqui, os homens de pé, então por isso correm para a morte. Mas se for uma morte física, ninguém vai. Se alguém te avisar, olha, tem alguém e todos estão indo lá, estão a lhes matar, você manobra. Olha, todos estão a lhes fuzilar, você não vai. Mas como são cegos e ignorantes, correm para o perigo, para o matador. Não o matador do crente, como Paulo falou, como ovelhas para o matador do crente são estas provas. Todos os dias somos levados como ovelhas. Esses são os testes, as provas da nossa fé. Não o matador dos ímpios. É cometer pecado. E todos, ninguém quer morrer, mas ninguém quer evitar o inferno. Todos querem viver. E assim, em querer viver, uns para viver têm que matar outros. A lei da natureza é como na selva. Tem que fatigar alguém para ficar rico, tem que matar alguém para você ter espaço, tem que prejudicar alguém, tem que empurrar o outro para não te passar. É assim, como na lei da selva. Mas não sabe o fim. São momentos temporários, esses prazeres que vão lutando com eles aqui, maltratando, prejudicando os outros, são temporários. Tem uma eternidade, que a eternidade deveria ser preparada, mas não. Os que vão para a eternidade de amor não se prepararam para isso, porque nem sabiam que o que estavam a praticar era para lhes levar ao inferno. E quando são advertidos, alertados, nem com isso. Eles acham que isso é mais uma mentira, é mais uma filosofia. E todos querem ver esse lugar. Nem os estados que foram ver lá mudaram. Não mudaram. Você já ouviu essas pessoas dizer, quem já foi lá no inferno? Quem é que já foi depois da morte? Quem é que foi lá e voltou? Não, nós todos não sabemos o que, que se tem lá, se tem não, se a Bíblia fala a verdade ou o quê. Ninguém sabe, esquece isso. Mas se for levado lá, quando vier, vai dizer, não, é questão do que sonho, é só sonho. Quando você morre, depois volta com alucinações e tal. Todos que ressuscitam, ressuscitam assim, com mente desequilibrada. Então, esquece isso. É incrível a vida humana. Quando eu olho para o mundo a se matarem, a se prejudicarem, a discutirem direitos políticos, os agentes sociais.
culturais, não sei o quê, os ativistas, fazerem confusão. Ah, não pode. O país não sei o quê. Ah, ué, tem que sair, porque não sei. E estão a lutar por um tempo de vida, um tempinho, e não sabem que há uma eternidade. Por isso, você que está a me ouvir, de hoje em diante, não seja como o filme do inferno que você assistiu. Na hora você sente o pavor, os temores, os terrores, depois passa. Não. Você tem que pensar nisso todos os dias da tua vida. Tem que se fazer pergunta. Se eu morrer agora, para onde eu irei? Você mesmo, não espera alguém vir te responder. À luz da palavra, terás a resposta. E você que tens a certeza que estás salvo, vai se entregar mais, vai se aperfeiçoar mais, vai se dedicar mais, vai se render mais. O único que vive no vosso meio, que sabe mesmo que vai vencer, sou eu. Eu já não é feio, ok? Eu posso embora até que me entregar, não ao pecado, ao repouso e tal. Sabia disso? Eu posso. Eu posso. Se dizer, cruzar as pernas, aleluia, eu nasci para vencer. Eu faria isso. Mas vocês estão em aperto todos os dias. Uma brincadeira, você perde o reino. Mas eu não. O único que tem promessa de vencer sou eu. Vocês são obrigados a crer na promessa da vitória e obedecer. E alguém vai perguntar, então você não precisa obedecer? Por isso, obedecer para mim já não é um esforço, é um prazer. Não uma vocês obedecem por necessidade, mas eu já obedeço por um prazer. É natureza. Meu prazer é te louvar. Você se esforça para obedecer. Sim, é bom. Eu não. Mas ainda assim, estou sempre a trabalhar. Vê se, por exemplo, hoje tive uma visão. A minha esposa estava a me falar assim: olha, os do MPLA mandaram-te recado. É por causa daquela dessas mensagens de ontem. Eu falei, qual é o recado? Disseram, olha, tá pensando, isso não vai ficar em nada. Como é? Eu termo assim, né? Não vai ficar assim. Ok, isso não vai ficar assim. Eu tô pensando que isso vai ficar assim. E eu falei na mulher, eu fiz assim. O dia mesmo que se pronunciar, eu vou lhes humilhar. Eu vou lhes envergonhar diante do povo deles. E eu falei, sabe como é que eu vou lhes envergonhar? Eles vão me ameaçar, né? Vamos te matar. E eu vou responder, hoje mesmo, se vocês são homens, vem me matar. Eles não vão vir, o povo todo vai falar, oh, anda à espera disso. Anda à espera o pronunciamento. Na visão falei isso, eu disse, eu vou lhes humilhar, vou lhes envergonhar. Falei, sabe como eu vou lhes envergonhar? Eu vou mostrar ao povo que eles não conseguem me matar. Vou falar a todo mundo. Se eles, até vou desafiá-los. Se vocês são mesmo homem, vem me matar hoje. Se amanhã eu acordar, então vocês são fracos. É, povo, ouvem, povo. Ah, já tem muito povo. Vou falar, partilhem, fazem pedaço. Não estou falando isso. Eles ainda não me provocaram. O dia que me provocarem, se essa provocação falarem, ameaçarem, discursos
não é um isolado aí, oficiais. Falar em nome da organização ou da instituição, vou lhes envergonhar. Isso estou a vos contar uma visão que eu tive. É incrível. Sabe por quê? É a certeza que há em mim. É muito mais que certeza. Bom, até não sei se é certeza, né? Quando se fala certeza, é fé. É a natureza da vitória. Mas ainda assim, vais encontrar também isso a respeito de Emmanuel. Parece que a mensagem mudou, né? Fala isso, Paulo, a respeito de Jesus. Mesmo sendo filho, aprendeu a obedecer. Em outras palavras, não precisava nem obedecer. É filho. Mas aprendeu a obedecer. E obedeceu até morte. E morte de cruz. Então, tem que se esforçar. Senão, não consegue. Pode resistir. O inimigo não quer que você se salve. Mas como ele não tem poder para impedir você se salvar, só tem uma arma que lhe dá vantagem, que são as provas. E as provas têm aso por causa da carne, ok? Por isso os que partiram já não são tentados, cessaram o trabalho. Mas enquanto estiveres aqui na terra, meu irmão, tem que trabalhar mesmo. Tem que vigiar e desejar partir. Tem que ficar com medo porque não sou... sabe? Todos os cristãos que passaram na prova de fogo desejavam partir. É incrível o que vocês estão. Até relatos contam isso. Desejavam partir. Estou a falar de cristãos que passaram na prova de fogo, como os apóstolos, como Paulo. Não também é isso que eu estou a ler aqui. Olha o que Paulo fala. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Hein? Olha aí. Intensa expectação e esperança. Sei que em nada serei confundido. Estava a falar que ele estava intensamente com uma expectativa muito grande de ir embora. E ele disse que não serei confundido, não, não vou me envergonhar. Não parece que é uma vã esperança de alguém que quer ir para o céu e depois, quando assustar, está no inferno. No livro de Filipenses, capítulo número 1, 20. E diz mais: em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Viu? Engrandecer Cristo, seja pela vida, seja pela, no teu corpo. Quer dizer que ele estava disposto para tudo. Ele estava querendo dizer que tudo que me acontecer, Cristo será exaltado. Esse engrandecer será glorificado, será exaltado pela minha vez. Se eu morrer por causa dele, em nome dele, o Cristo será exaltado pela minha morte. Se eu viver, Cristo será exaltado pela minha vida. Esse é o estágio do crente, o estágio mais alto do crente. Por isso ele fala, para mim, viver é Cristo e morrer é ganho. Se viver na carne me der um fruto, o fruto da minha obra, não sei então o que eu devo escolher. Ouviu? Por causa do fruto da obra dele. E quando se fala da obra é na carne, quando estamos aqui na terra. Que é esse fruto? Quer dizer que servir bem, viver Cristo, ter frutos não somente da sua própria vida e do seu serviço. Pessoas se convertendo através do seu testemunho, da sua experiência, da sua pregação, dos seus ensinos.
É esse fruto que ele estava se referindo. Continuando na obediência e no serviço de Deus. Isto é, fazendo a vontade de Deus e realizando a sua obra. Esse é o fruto. Porque não é em vão. A obra vai gerar filhos. Então ele diz, epa, até fico já perdido. Olha o Paulo dizendo, já não consigo nem entender se devo partir ou devo ficar, para continuar a engrandecer Deus no meu corpo. Mas uma coisa eu sei, ele queria partir, porque ele escolheu, viu era o melhor aí. Era partir para ter ganho já. Viver para continuar a sofrer. Né? E ainda diz mais, mas de ambos os lados estão em aperto. Já no versículo 23. Estão em aperto. Ouviu? Quer dizer que há uma vontade que queria partir e a outra que queria que ele continuasse ainda a trabalhar para Deus. Estava apertado. Não sabia qual desses que ele devia escolher. Mas de ambos lados estão em aperto, tendo desejo de partir. Está aqui. Tendo desejo de partir. Estar com Cristo. Porque isto ainda é muito melhor do que ficar. Mas depois diz, mais jogo mais necessário. Um é o melhor, muito melhor, e o outro é o necessário. Sabe por que é necessário? Uma necessidade. É uma necessidade. Ganhar almas. Mas muito melhor é partir. É isso que eu acabei de falar aqui. Eu já não obedeço por necessidade, prazer. Meu prazer é te louvar. Meu prazer está. Incrível, seres humanos não podem entender isso. Estão a viver como animais, a papadelas, a andar à toa, a discutirem, hein? As coisas que vão desaparecer, que vão terminar, que eles vão deixar, hein? A se matarem, a se odiarem, a se maltratarem por essas coisas vãs, temporais, desnecessárias, finitas, corruptíveis, que vão apodrecer, que vão sumir. É isso. Mas por isso o crente, quando ele entra nesse estágio, já era. É preciso mesmo, hein? O Espírito Santo lhe acalmar para ter equilíbrio, senão um desvario absoluto. Senão o homem vai se abdicar de tudo. Isso já é fanatismo, né? Porque o nosso culto é racional. O espírito que nós recebemos não é espírito de tolice. Temos a mente de Cristo. Continuamos. Você não viu ontem, quando eu falei, eu vou vos mostrar milagre. Vocês não deram conta, né? A última palavra que eu falei. Porque senão as pessoas vão pensar só já viver do milagre. Olha, manda comida aqui, eu não vou trabalhar. Multiplicação, estamos de avivamento. Não. Não é assim. Tem que trabalhar. Ah, entendeste, né, Lorena? Hã? Tem que trabalhar. Esperar o salário. E ele mostra essa necessidade. É por amor de vocês. Mas julgo mais necessário por amor de vocês ficar na carne. Por causa de vocês, não é por causa de mim. Porque eu vos amo. Então eu tenho que ficar na carne, continuar a engrandecer Jesus no meu corpo, dando frutos na minha obra. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Porque a vossa glória, para que a vossa glória abunde por mim, através da minha obra, e que isso é por mim que ele falava.
é em Cristo Jesus e pela minha nova ida até a vós. Então, graças a Deus. Sabe quando eu respondo mensagens de pessoas que estão a gemer e tal, só eles falam assim, o céu é melhor que a terra. É para você pensar. Sabe o que significa isso? Você está preocupado com as coisas da terra? Deixa lá esse lixo aí, pô. Não é para se abdicar do trabalho, das obrigações da terra. Mas isso não pode trazer frustração, pô. Quem que já lhe respondia assim, o céu é melhor que a terra? É quem? É muita gente. O céu é melhor que a terra. Por mensagem. Jeremias 2 estava numa tribulação. Só falo isso às pessoas que estão na tribulação. Não é ignorar as dores dele. Eles mostrar, aguenta a dor, porque o céu é melhor que a terra. Antônio Paulo, já lhe falei que o céu é melhor que a terra. Hein? A pessoa, já lhe falei que o céu é melhor que a terra. Miriam Barbosa, José Carlos, quando estava a gemer aí com o Rio Grande do Sul, não sei se é no tempo da mulher ou como é, a filha da pessoa, o Vitor, o céu é melhor que a terra. O Johnny, significa que a pessoa deve suportar tudo por causa do céu. A professora, Luísa, é muita gente. Se você não me entender, me conhecer, vai pensar que eu desprezei a tua dor e pá, conhecer o que é, mas eu estou a sentir, está a me falar com você. Sim, estou a sentir mesmo. Mas saiba que o céu é melhor que a terra. E eu te falo, sinta mesmo. Se é por causa do pecado, tira o pecado. Se é por causa da fé, então aguenta só mesmo. Porque o céu é melhor que a terra. Hã? Dulce se consolou hoje, ouviu? Com essas palavras, o céu é melhor que a terra. Você próprio se consola. Se consola com essas palavras. Ou então a luta continua, está numa outra. Quando te fala a luta continua, significa continua a lutar. Há um outro dia. Não desista, não. A luta continua. E a vitória vem. Só pode falar da vitória quem está a lutar. Quem deixou de lutar não pode falar da vitória. Hein? Aí, como o coaching explora muito essas palavras aí, a filosofia. Hein? Eles falam o quê? Só vence quem continua a lutar, não sei como é, só fala não sei de quê. É? Ontem falei em alguém, quem é esse aí? No carro estava me falando não sei se de quê, não está dando certo, não sei o que, sabe? Ouvi uma história que o homem que fundou a lâmpada tentou 10 mil vezes. Ele disse, estou a fazer sempre, estou a tentar nada. Eu lhe falei, o homem que disse, eu disse, lhe falei assim, me contaram que o homem que criou a lâmpada fluorescente, esse é um lâmpada aí, experimentou 10 mil vezes. Sei lá se mentiram ou como é, mas que eu vi isso aí. Hã? Quem já ouviu isso? Quem? Muita gente. O que que eu estava querendo dizer? Continua. Sandra já ouviu isso? Mauriceia. Veja só, por exemplo, o nível espiritual que a pessoa. Aí 50 vezes, não é 10 mil, então uns inventaram afinal. Mas eu ouvi que é 10 mil, quem ouviu 10 também? Aí também depois cada um já vai, que, né, vai aumentando, né? Eu li um livro que fala disso. Mais de 50 a 1000 vezes. Não é 10 mil, então eu que me enganei. 1000 vezes. Ok. Então,
Torne já 7 vezes. Quantas vezes vou perdoar? Mas 70 vezes 7. É o Evangelho que ensina isso. É a sabedoria do alto. Nunca desista. Agora, não estou a dizer que tem que insistir por algo, sabe lá se não é vontade do Senhor. Mas você quer viajar no seu lugar. Não. Está a insistir, então deixa na mão de Deus. Porque há uns que estão a insistir em algo que nunca vai dar certo. Vão gastar tanto tempo aí, Deus não está ali. Só mais tarde, eu desisti de pedir o quem? Qual é o tipo de carro? Não, eu... Quem se lembra? Todos pediam esse carro. Como é que é? Toyota quê? Nissan quê? Tem... Patrol não. Tem um outro primeiro antes do Patrol. Sunny. Tony Nazaré ouviu. Nissan Sunny. Apesar daquela fé que injeta na pessoa de pensar bem alto, mas no princípio da minha conversão, eu como trabalhei numa oficina, então a nossa empresa tinha lá um Nissan Sunny. Chegava lá na oficina e tal, e eu gostava muito, né? Não sei se é o nome também, ou como é. Pá. Então, a gente fazia os pedidos no papel e nos ensinavam, olha, o Rui sabe, não fala só quero o carro, não, tem que especificar até a marca do carro. Eu dizia, meu Deus, me dá um carro de marca Nissan Sunny. E não fala só assim, tem que especificar em novo, senão vai receber uma lata. Ah, irmão, um novo em folha, quilômetro zero, Nissan Sunny. Pedi. Ah, seja feita a vontade de Deus. E cresci. Mais tarde, se vem já um outro que te injeta, não pede coisa grande, então é que vem já o patrão. Patrão, você está pedindo coisa pequena, teu Deus é grande, irmão. Não faça isso. Então mudei, não. Nissan Sunny não é patrão, não. Então, é assim que a história é. Mas logo entendi que não é, as coisas não funcionam assim. No tempo próprio, o Senhor iria me dar um carro. Não fiquei mais a gastar, a pedir caro. Já pedi. Ou você está pensando que se você pedir e parar de pedir, Deus não vai dar? Não. Deus só não dá se você parar de crer. Porque uma coisa é pedir e outra coisa é crer. Eu posso deixar de pedir e a crer no pedido que eu fiz. Aliás, essa é a grande fé, né? Quer dizer que eu não somente estou a crer que ele vai dar e que também me ouviu e que também ele é fiel. E pode demorar, mas ele vai fazer. Então eu já não vou pedir mais caro, que eu já pedi. É uma coisa que eu vos ensino aqui. Quando eu faço oração conjunta, todos os doentes sejam curados. E você que está a interceder por alguém, não sei quem. Você não precisa mais que eu volte a orar. Ah, não, mas ainda está a me doer. Não, tem que crer. Como está a falar o Paulão na rádio. Olha, tem curas progressivas, instantâneas, ok? Amigo, estás curado. E é verdade. Aquela pessoa depois fica curado mesmo. E se não for curado, é na conta dele. Eu já insisti nos seus pastores, quando você orar para alguém e não foi curado, não fica aí, porque há pessoas que são meninos e você não imagina. Detesta a fé dele, os demônios gostam também disso aí. Acho que procura pecados, não, não pode. Ah, o que está de errado então? Meu Deus! Não, mas não ficou curado. Como assim? Você que cura. Hã? Aquele que cura, se não curou, você deve dizer só amém. Então,
Há uns até que ficam mesmo fracos na fé. Ouvi a história de um passo morreu porque lhe deram notícia, olha, aquela pessoa não ficou curado, morreu. Alguém já leu isso? É Smith Wigglesworth. Wigglesworth. Aí perguntou, como é que é? Fulano que eu orei, o teu pai, não sei. Ei, pai, infelizmente meu pai acabou de falecer. E eu falo, Cristo também, pá. Não dá. Eu então li muita coisa, né? O Smith. Então, tem que crer. Quantos anos passaram depois que eu fiz orações da Yuri? Vários anos? Gostei. Tenho quantos carros? Tenho três carros. É? Tenho três carros. A minha lua está em dia. Minha lua. Tinha abandonado até no inferno, fui buscar. Você sabia que abandonei ele no inferno? Eu falei, não, eu estou a buscar a minha lua rija. Já lhe mudei o nome, já não é mais lua rija, não, é lua cheia. Deixa-me contar a história da lua. Eu estava a andar assim, é uma visão. Com a Sonin, caímos no buraco. E mesmo na visão, sabia que era no inferno. Uh! Então o cara caiu, mas não quebrou nem vidro. Tudo em dia. E a visão terminou e eu disse, falei, Sonin, olha, te levei no inferno. Quer dizer que a primeira coisa que eu trouxe é a Sonin, né? Não, para levar as duas coisas. Ao cair, caí com as duas coisas. Ao trazer, só trouxe ela. Eu pululo, né? Eu falei, não, eu deixei o carro, voltei no inferno. Cheguei lá e encontrei o carro. Eles queriam prender, eu ficaria lá. E é muito espiritual, você está ouvindo? Eu voltei lá para ir buscar o meu carro. Nem intacto. Rivaz. Bem intacto. Caiu no inferno, mas não quebrou nada. Um dia bateu com a lua do inferno. A lua do inferno estragou, mas a minha nada. Teve algumas mazelas. Eu voltei lá, cheguei até no inferno e tinha que tirar o carro dali. Não andar, não. Nem tinha chave. Chave estava com o menino. Não vou falar o nome dele. O menino conhecido de vocês. Hã? É levantar o carro, sair, subir com ele naqueles degraus aí do inferno. Tá pensando que é brincadeira, ok? E degraus assim, cheio de curvas. Consegui. Meti aqui em cima. Pá. Agora faltava a chave. E pá, chave. Só que a chave não estava lá embaixo, a chave já estava aqui. Estava em cima. O rapaz que estava com a chave apareceu. Traz a chave, o gajo foge. Atrás. Ei, para aí! Parou. Dá a chave. Deu a chave, viu? Isso tudo é o período mesmo depois de ter dominado a Lua, mas é um período que se viveu, ainda se vive, como se fosse que a Lua não foi dominada. É muito mistério que eu vos conto. Trabalho grande. Quer dizer, tive que voltar para buscar o carro, ainda tive que perseguir o rapaz que estava com a chave, mas não deu trabalho. O carro para ir buscar que deu trabalho. Chave, né? Tentou fugir, mas eu liguei, ele me sei, parou, me deu a chave. Eu, ao voltar já para vir para o carro, aquele carro já não estava. Esse aqui já tinha lá um Yasse vermelho. E eu perguntei, e o pequeno? Não, Sony já levou, foi para casa, está à tua espera lá.
Às vezes, aquela chave que era para aquele carro pequeno já virou para o Yass, quer dizer, maior já. Saímos do pequeno para o grande. E eu já subi no carro, já pronto para ir para casa. Estou a ver um general a me espreitar assim. Como quer dizer, ele vai ver, vai ver. Deixou lá uma isca, uma mala de dinheiro. Estou a ver, mano, estou a abrir muita rica de ser pai, não tem problema. Seu salário, é meu dinheiro. O gajo, quando ele viu que eu vi, foi, em outras palavras, já viu. Não tem problema, não. Vocês foram derrotados ao satélite das Forças Armadas. É muito forte, né? Eu sou BNA, tá ligado? Oh, terra! Eu tive que buscar. Mas quanto tempo durou para eu ter carro? Esse carro tive do ano 2014. Desde da Iurde que eu pedia carro. Controla. 98, 2014. Quantos anos passaram? E 98 ele conta mesmo do princípio. Porque é um ano, é no princípio do mês. No princípio do mês de janeiro. Quer dizer que 98. Conta também o 98. Também o 98. Hã? 16 anos, né? 18. Não? 17 anos. Ouviu? 7 anos que eu esperei. Já não fiquei mais aí a ir aí como na Yurdi toda hora, não sei o quê. Não. Quando me apareceu, eu até pensava que era o anjo do Senhor, mas não é anjo. Naquela altura nem tinha muito. O meu companheiro, quando me apareceu, ele falou para pedir o que eu queria. Eu pedi carro. Ele falou, pede, quiseres eu vou te dar. Eu falei, quero um carro, estou cansado de andar nos táxis. Não disse não, mas riu. Sabe o quê? Que ele queria dizer? Eu vou te dar carro, mas ainda não é agora. Não. Vou só aumentar o teu dinheiro. Já. E ele falou, vai lá no bolso, o dinheiro já aumentou. Tá lá, tem dinheiro, vou aumentar mais um pouquinho. E aumentou mesmo o dinheiro, mas caro não. Isto foi em 2012, mas 2 anos. A Lua Ri já veio. Então, Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir toda a promessa que Ele nos fez. Deus é fiel. Deus é fiel. Amém. A religião injeta a ansiedade nas pessoas, ansiedade nas coisas, quando deveriam injetar a ansiedade por Deus. Eu injeto a ansiedade por Deus. Como a corça suspira pelas águas, como a corça suspira, tenho sede de ti. É isso que eu injeto. Minha mensagem faz com que você se apaixone, deseje, tenha ansiedade pela presença de Deus. Como corça brama pelas correntezas das águas, ó Deus. Assim é minha alma. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja uma terra seca e cansada, onde não tem água para ver a sua glória, a sua fortaleza. Ouviu? A ansiedade pelas coisas
vai terminar em depressão. Por quê? Porque as coisas não vão vir. E vai gerar o quê? Frustração. E a frustração, quando for acentuada, deixa de ser frustração. Depressão. Por isso todos estão frustrados, estão deprimidos. Crentes deprimidos. Pastores deprimidos. Essa ânsia pelo avivamento que eu tive, se fosse uma coisa material, depressão. Poderia ser depressão ou passaria para depressão. Mas para mim foi um espinho. Um espinho na minha alma. Ei, eu corri o mundo. Andei madrugadas. Prostrei-me. Dobrei sacrifício. Desejei mais ainda. Por causa da ânsia pelo avivamento. E Deus sabe. Por isso também me deu isso. E não queria avivamento para mim. Não. É o amor. O amor pelas almas. Eu queria ver vocês libertos. Isso me constrangiu e eu busquei encarecidamente. Mas ele dizia, ainda não estás preparado para receber o avivamento. Sabe o que é um avivamento? Você se torna muito famoso, homem poderoso, famoso, conhecido no mundo inteiro. E se você não estiver quebrantado, você vai se tornar orgulhoso, soberbo, vai se maltratar, vai se corromper. O avivamento é o reino. E no reino tem riquezas, tem tudo. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Tem os tesouros da escuridade, as riquezas encobertas. Hum? Tudo. Então o homem tem que morrer para que continue de pé. Mas eu queria já no princípio. Eu até pensei que em 3 anos já poderia chover. Por isso todas as canções, mais tarde, era só mesmo em torno da chuva. Eu vejo uma pequena nuvem, o tamanho da mão, faz chover, abra as comportas, faz chover. Essa geração precisa. A tua chuva, aviva no Senhor. Oh, vem como a chuva, faz chover. Faz chover, Senhor Jesus. Derrama chuva nesse lugar. Ouviu? Clamamos pela chuva. Oramos, jejuamos, vivemos nas matas. Mas era um espinho. O espinho é aquilo que você próprio não consegue parar. Você não consegue. Mas ainda assim você não é um robô, não. Tens as tuas faculdades mentais. Ou então fazes conscientemente. É uma atitude pessoal de escolha, com condições de escolher o contrário. É muito forte, né? Mas você escolheu bem. Paulo dizia isso, o amor nos constrangeu. Aleluia. E assim buscamos, com toda a certeza que o avivamento viria. Havia uma certeza absoluta. E tínhamos pouca informação a respeito da nossa pessoa. Ou você pensa que essa informação que nós temos a respeito da nossa pessoa já era assim antes? Não. Antes era só suspeita, desconfiança. Será? Não. Nem um segundo deixávamos que esse pensamento permanecesse na nossa mente ou no nosso coração. Era rejeitado. Mas o amor pelas almas era muito grande. É isso que nós queríamos. Tudo estava em volta ao avivamento. Tudo. Só procurávamos livros do poder, da chuva, sacrifício, oração, jejum. Trabalhamos, buscamos. Vemos todos esses falsos avivamentos aí.
Lemos os livros que falam do avivamento. Vimos os Gideões, vimos não sei o quê, vimos, fomos para a Coreia, fomos não sei o quê, para a Austrália, tudo isso. Fomos para Portugal, provavelmente, falso avivamento do bêbado. Vocês conhecem o bêbado? Cedebinho, português. Se você não bebe, se converteu. Muitos desses que não, que como esse que saiu, possivelmente, não quero que acuse, mas deixa de falar isso aí, para não achar que, para não também fechar as portas, quem sabe que ele volte, mas o vinho é um problema. São Tomé se lá em São Tomé tem muita cerveja, né? Muita cerveja aí. Dizem que um bêbado de cerveja, Júlio, confirma aí, tem muita cerveja aí. O outro dizem que era bêbado de cerveja, o que ele queria é que eu legalizasse a Maura, confirmou. Na Toca é muito vinho, em São Tomé, e no Brasil é pinga. Então, nos esforçamos. A única fábrica que tem lá de cerveja. Veja só, condenação de um povo. A única fábrica que tem em São Tomé é só de cerveja. Desci capa, caçuda, não. Só cerveja, quer dizer, é para. Todos são bêbados. Até mesmo aqui em Angola também. Esses países que foram comunistas são terríveis. Aqui em Angola você tem várias, olha, tem fábrica de coca, como é? Cuca, Nocale, Bela, tem whisky já se fabrica, tudo. Hã? Esse aqui é Negola. Fala aí, Jeremias, a Negola continua, Negola do Lubango. Eca, hoje tem lá, me leva, Luandina. Hã? É para condenar a juventude. Os pacotinhos. Por isso é muita impotência em Angola. Não é somente resultado de muito sexo, masturbação, mas também o álcool. Esse de bestes aí. Então, tem também cerveja casembo. Não, os investidores, eles fazem o quê? Como é que se chama? Tem um nome na economia. Como é? Tudo de viabilidade. Eles viram que o povo é bêbado, bebe mais que come. Por isso, se não vai ver investimento da roupa aqui. É mais comida. Sabem que o povo angolano não quer comer, quer qual é a roupa? E bebida. Um estudo do mercado, eles vêm, eles falam, aí a juventude não vale a pena, é que bebe. Então, vem, usa seus milhões, fabrica para ganhar mais. Amando de Satanás, claro. Com avivamento mais, na potência máxima, isso é falência. Então, esses jovens todos aí, vocês mesmo que eram bêbados, se deixaram deles dar dinheiro, vocês vão desaparecer. Vão manter aquelas empresas com. Então, feito isso, nós perseveramos. Sabíamos que viria, que a demora não significava incompetência ou então. Não. Eles usaram também o tempo como uma arma, zombando, até que o homem, até aqui. Tem pessoas que prosperaram por causa do meu espinho. Prosperidade falsa.
Os Horácios, os Onjais, explodiram. E outros que vieram da Nigéria. Eles estão ali calados, era para quê? Para ocupar o território, mostrar que eu estava a sofrer em vão. E até hoje ainda continuam a se opor. Mas há um olhar que está lhes fazer estremecer. Quem conhece esse olhar? Quando eu olho para alguma coisa, eles começam a piscar. Óbvio? Quem sabe? Há um olhar que está lhes fazer estremecer. Eu não estou a olhar para baixo, para a falta das multidões, para a falta do poder, e a olhar no sol. Sim, Catarina. Quando eu olho para o soleil, eles dizem, está mal. Estamos mal. O homem não está disposto a perder tudo, está disposto a permanecer mesmo assim no deserto. Estão a pensar que eu poderia me frustrar com esse poder todo. Manda a palavra, tudo acontece na hora, os mortos ressuscitam, não sei o quê. Mas, porém, no terreno, tudo ainda fechado. Não tem problema, não. Estou a olhar para o soleil. Amém? Onde me deram um pratão de funs. Está a pensar que eu vos contei. O Brusco, o anticristo veio, éramos três. Esses outros dois eram competidores, concorrentes, sem nada. Está vendo? Como diz aí a Isaura, tamborões vazios faziam como concorrência. O mesmo inimigo que tinha eles colocado para essa concorrência desleal, falsa. Aquilo. Tinha dois concorrentes, um à direita e outro à esquerda. Os dois concorrentes, um fazia todos os movimentos que eu fazia. O outro era o mais orgulhoso. O outro inventava suas regras. Em outras palavras, eu não imito ele. O outro imitava tudo que eu fazia. O outro inventava suas regras. Mas, porém, nós três a dizer, vai chover. Vai chover. Até o diabo se manifestou aí. Viu? Ele disse, fui mesmo que eles meti aí. É mesmo você. E agora? Tem vergonha aí, né, Satanás? As pessoas que você meteu para ficarem ao meu lado, para fazerem sombra. E esses sofreram muito. Sofreram muito. No meu caso dos outros que estavam de fora, que o diabo lhes enchia, lhes dava alguns ossos para tentar me trazer perturbação. Esse não. Vocês andaram no deserto comigo. Então o anticristo veio com três pratões de fundos. Um para mim, as mesmas medidas. Um para os dois. E ainda disse, não tendes direito à carne. Eles também estavam no deserto. Mas aquele deserto aí, sem recompensa. No meu deserto valeu ouro. Não tendes direito à carne. Em outras palavras, você... Mas era para mim, né? Você ainda não fizeste nada, quero para carne. Tens fome, vai lá comer fome sem carne. Sem molho. Ainda de abuso, depois que ele entregou e disse que não tens direito a carne, não tens direito à carne, mostrou o tempo. Primeiro levantou as mãos do que estava à esquerda. Levanta as duas mãos. Depois veio no outro que estava à direita. Depois pegou as minhas mãos. Tentei fazer assim, abaixou a minha. Ouviu? 25. Falei num, esse um da direita estava mais próximo de mim. Aquele um tinha se afastado. Eu lhe falei, ele não aceitou. Não, 25. Então, pode ser, sei lá, se é 25 dias. Assim, né? Eu disse, o quê? São 25 anos. Não, é muito. Eu disse, ô, irmão, são 25 anos. Ouviu? Ouvi primeiro do diabo. Depois o céu me revelou isso. E eu vi o sol. E uma escrita passou no sol, em torno do sol. São 25 anos de guerra.
Tipo no rodapé passa, shhh, ponto grande, 25 anos de guerra. Depois apareceu a lua. E uma voz disse, estás no ano 20. Foi levado nesse ano que nós estamos. Essa é uma das forças que deixa os meus inimigos tonteados, conhecendo o futuro, antes que o futuro chegue. E era ano 20. E começou a cair as potestades. E houve pânico na terra. O único que não fugia era eu. E alguém disse, você não foge? E eu disse, eu sou imortal. Dizendo no ano 20 que eu alcancei a imortalidade. Como assim? Claro. Soltas as ânsias da morte não puderam reter o homem. Se mesmo alcançando esse nível de imortalidade, mas no terreno está tipo bem fechado. Só para você ver. Sim, por causa do propósito. O propósito é ir além. E esse ir além são 25 anos, não é 20. Por isso importa que os seus se contenham até o tempo da restauração de todas as coisas. Por isso, eu já estive nesse dia. Estive. Eu não moro e estava os mortos como estão estando. Eu não vi nada. A partir desse ano eu vi que eu levantava os mortos. E não qualquer morto. Morto com osso quebrado. Sinto que depois da festa das nações, alguma coisa. Muitos estão a me mandar mensagem. Sinto que algo não. Eu não sinto nada, que vai acontecer alguma coisa, mas sei que o ano 20 nunca mais as coisas seriam as mesmas. Já estamos a ver isso no terreno também, né? O terreno está a mostrar isso. Obreira Ludmila. Posso crer no amanhã. Demora lá. Diga amém. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga amém. Zambe. Eu vi esse ano. Eu estive nesse ano.